Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem? Professora Ana Paula. Hoje vamos fazer a correção da aula 18, né? O tema da aula era imperialismo, partilha da África e da Ásia. Vamos lá. Vamos entrar aqui na atividade, que eu já devia ter entrado. Isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o que foi o imperialismo no século XIX? Imperialismo, né? Domínio. A mesma coisa que falar domínio. Você tem o imperialismo econômico, você tem o imperialismo do território, você tem o imperialismo político, e às vezes você tem um imperialismo de tudo isso ao mesmo tempo. Então, no caso do século XIX, o imperialismo foi o domínio e exploração dos países capitalistas sobre outros povos da África e da Ásia, né? Então, quando os países capitalistas da Europa, né? Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Espanha, Alemanha, dominaram, né? Com o objetivo de explorar, né? O povo, as riquezas, as matérias-primas, retirar as matérias-primas para suas indústrias e vender os seus produtos, né? Para esses países. Então, ferrando ali com a economia, ferrando com a organização industrial desses países. Então, isso aí e explorando a mão de obra, né? Muitas vezes até semelhante à escravidão, análogo da escravidão, né? Então, você tem o domínio e a exploração dos países capitalistas da Europa sobre outros povos, né? Da África e da Ásia. 2. O que as grandes potências capitalistas buscavam em outras terras? O que eles estão buscando? Né? Acabei de falar, ó, a Europa se volta, né, para a África, esses países capitalistas, eles tinham acabado de fazer uma revolução industrial, eles estavam produzindo muito, então eles precisavam vender as suas mercadorias, eles precisavam de matérias-primas para produzir ainda mais, eles precisavam de mão de obra para trabalhar para eles, fora da Europa. Então, daí vão se voltar para a África e para a Ásia. Não só, né? A gente tem aqui a América também. Nós, os brasileiros, na mesma época, também éramos dependentes, né, da Inglaterra. A Inglaterra dava tudo que a gente precisava, era empréstimo da Inglaterra, né? Todos os produtos, desde uma agulha até um caixão, vinha da Inglaterra. Então, industrializados, né? Produtos industrializados vinham da Inglaterra. Então, a gente era dependente economicamente da Inglaterra. Mas aqui, no caso da África e da Ásia no século XIX, vai ser um imperialismo muito cruel mesmo, né? Assim, de chegar, de tomar posse do território, de explorar as riquezas, de explorar as matérias-primas, de se tiver alguma economia, alguma indústria, ferrar com essa indústria, ferrar com essa economia para fazer com que essa economia ficasse dependente desses países imperialistas. Então, é isso aí. Então, qual que é a resposta que dá mais certo isso aqui? É essa, né? Mercados consumidores, ou seja, as pessoas seriam consumidoras dos produtos industrializados, né, da Europa e produtos de matéria-prima. Quer dizer, eles iam retirar as matérias-primas, daí levar para a Europa para produzir mais ainda. Os europeus utilizaram de teorias científicas que hoje são consideradas racistas, né, para dominar os povos da África e da Ásia no contexto do imperialismo. O que diziam essas teorias? Essas teorias diziam que a raça branca ela era superior à amarela e à negra. A negra andava lá embaixo, né? Então, quem eram aqueles que iriam levar a civilização, né, para os outros povos? Os europeus, que eram brancos, né? Que eram cristãos, que possuíam tecnologia, então estavam levando a civilização, entre aspas, né? Porque essa civilização implicava escravização ou exploração máxima da mão de obra, retirada das riquezas, né? Então, que civilização é essa? Venda dos produtos que vinham da Europa, né? Ali prejudicando a economia local. Então, né? Então, vamos lá. Então, dizia... Hoje, isso é que a raça branca era superior à amarela, que são os orientais, né? E a negra. Então, eles levariam uma civilização, né? Para os povos de cor. Os europeus levariam a civilização para os povos de cor.
Vamos colocar até povos de cor, bem entre aspas, né, gente? Isso aqui já conota uma ideia de racismo. Hoje se sabe que não existe um povo superior ao outro, nós somos só a casca, todos nós somos iguais, intelectualmente, biologicamente. Um problema que tem num grupo de branco, tem no grupo de negro, né? Então não tem esse negócio, não. É uma raça só, que é a raça humana. Observe o mapa e responda. Qual é a informação do mapa? Explique. Bom, o mapa está mostrando aqui na legenda os países europeus, cada um com uma cor, que significa a posse deles na África, né? Que cada um foi lá e partilhou. Hoje, isso aqui são países africanos, mas antes não tinha isso, né? Antes, os povos africanos tinham uma outra divisão de território. Então, quando os europeus chegaram lá, eles respeitaram, né, as fronteiras que eles tinham e às vezes até uniram povos inimigos, povos diferentes no mesmo território. Olha para vocês verem como é que são as coisas, né? Por isso que hoje a África dá muito conflito, né? Os governos não funcionam, porque você tem ali vários povos que há milênios eram inimigos e foram juntados no mesmo território. Porque chegou lá Portugal e falou assim, não, isso aqui é meu. Aí pegou um território, né? Criou uma fronteira, né? Criou um território, unindo ali vários povos que antes viviam em territórios separados por causa da cultura deles. Então, aqui você tem a França, olha aqui, o azul, muito azul, a Inglaterra, muito vermelho, a Alemanha, que é o verde também, a Portugal, que fomos os primeiros a chegar desde as épocas da navegação, né? E Bélgica, que é o amarelo, que conquistou o Congo aqui, né? Itália, Espanha e outros. Então, quer dizer, são as posses dos países capitalistas europeus sobre a África. Então, o que está falando? Você pode colocar divisão da África pelos países europeus. Ou também partilha da África, tá? Aqui é uma das coisas que você colocar, vai estar certo. Quais são os países que mais têm posse na África? Está bem claro, ó, é o azul e o vermelho, que é a França e a Inglaterra. França e Inglaterra. E quais são aqueles que têm menos posse? Tem menos posse, vamos ver aqui, é a Espanha, só esse amarelinho aqui, ó. Qual alternativa apresenta o país que não foi uma potência imperialista? Inglaterra foi uma das maiores, a Áustria não, a França foi uma das maiores e Portugal foi, então é a Áustria. O rei Leopoldo II da Bélgica transformou qual país africano em sua propriedade particular, explorando cruelmente sua população e riqueza? Nós falamos isso na live. E eu também gravei o vídeo falando. Então, ele acorrentava as crianças, os velhos e as mulheres e mandava os homens procurar borracha e marfim. Se eles não chegassem com a quantidade de borracha e marfim, matava ali as crianças, matava as mulheres, matava os velhos a facada. Então, era muito cruel o imperialismo exercido sobre o Congo, que hoje é o Congo, né? Na Bélgica. Então, a resposta certa é o Congo. Após a Inglaterra dominar Índia e China, qual foi a consequência para esses países? Se você for ler lá, você vai ver. A Índia e a China sempre tiveram economias independentes. Sempre foram países que se destacaram independentes da Europa, muitas vezes até melhor, né? Melhores desenvolvidos do que a Europa. Só que quando a Inglaterra, né, dominou a China e a Índia, o que vai acontecer com a Índia e a China? Pobreza da população, fome, dependência da economia inglesa, né? Dependência da economia inglesa, falindo suas indústrias, né? Então, ferrou com a economia e com o povo. Ok? Então, é isso aí. Beijinhos. Fiquem bem, tá? E se cuidem.